Bom dia! Bem-vindos! Mais um Café com Letícia. Hoje vamos falar sobre uso capião junto com Carlos Londe, nosso querido companheiro aqui das aulas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre uso capião. A gente está bem animado porque saiu a quarta edição do nosso muito esperado livro da Uso Capião Extrajudicial. Então, agora já está, inclusive, disponível lá no site da editora Mizuno, tá? Nosso livro, a gente estava esperando por ele, toda animada, e agora ele chegou, quarta edição, e com muitas novidades. Então, hoje, a ideia é falar um pouco sobre as novidades na Uso Capião, porque a Uso Capião é aquilo que a gente sempre diz, né? A Uso Capião, ela é a última solução, mas às vezes ela é a única solução, né? Então, é essa mesmo que é a nossa ideia, trazer para vocês as novidades sobre a uso capião, tá? Então, olha só, todo mundo tá sabendo da Lei 14.382, por exemplo, sabe aquela lei que deu uma revolucionada, né? Tanto no registro de imóveis, quanto no registro civil, mudou tudo. Também falou de uso capião nessa lei, tá? Além disso, a gente trouxe algumas decisões judiciais que estão tratando desse assunto da uso capião. Trouxemos também alguns enunciados. Nossa, tem muita coisa para falar sobre os campeões sempre, né? Oi, Lorde, Pessoal. bom dia! Não, Hoje foi eu difícil acordo, vamos lá. Eu acordo de essa conexão. madrugada, pego o fone, pego a água, pego o copo, pego tudo bonitinho, aí o Instagram resolve confirmar se eu sou eu mesmo. Ah, pelo amor de Deus, Instagram, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, Você é você mesmo, né? é que dúvida. Eu tô vendo que você estava difícil de entrar hoje. Eu tô contando um caso engraçado da impugnação, Lorde, porque a gente vai começar pela Jóia. 14.382, né? Aí, olha só esse caso, olha que caso cômico. A gente foi dar entrada dos primeiros casos de campeão que a gente pegou, os campeões extrajudicial aqui no Barreiro. Aí, fomos lá fazer diligência em loco, chegamos lá no velhinho. Aí o velhinho tava lá, a gente viu que ele tinha posse, mansa tranquila, ele residia lá, já residia lá há mais de 15 anos. Mas aí tinha que conversar com os confrontantes, né? E ele falou assim: olha, tem uma senhora aqui do lado, mas ela não quis assinar a planta, não quis assinar o memorial. A gente falou: já que a gente está aqui, vamos bater lá e conversar com ela, às vezes a gente resolve, né? Aí batemos lá para conversar com a senhorinha. Aí a senhorinha virou e falou assim: ah, a senhora não quis assinar a planta, a senhora tem alguma coisa contra a posse aqui do rapaz aqui do lado? Ela tem. Tem. O que, que a senhora tem contra? Ele está invadindo aqui o seu terreno? O que, que é? Não, não está invadindo meu terreno, não é nada disso. É porque ele não é temente a Deus. Ai, ai. Olê, então assim, Entendeu? Não é uma temente a Deus. vez, Então foi bom uma que vez eu foi fui esse fazer negócio. uma Fala. notificação numa retificação diária. É a mesma coisa, assim, no final das contas, retificação diária, extremação, é, na uso capião, tal, quando a pessoa não assina a planta ou os trabalhos técnicos, a gente precisa intimar. E cheguei lá para conversar com o senhorzinho também, e aí o senhorzinho era o confrontante, no caso, né? E tá, conversei com ele, né? Olha, sou o Carlos, lá do cartório, tal, 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 tal. Assim, tá, eu estou vendo aqui porque o senhor não assinou, né? O Joãozinho falou que o senhor se recusou a assinar. Recusei, recusei mesmo, né? Mas por quê? Aí a mesma pergunta sua, né? Ah, ele invadiu sua posse, etc. Não, ele falou que quem é dona disso aqui é a minha mulher, que eu não sou dono de nada, não. Então, se eu não sou dono, não tem que assinar, né? Aí, olha, mas a sua esposa, vocês são casados na comunhão universal, tá, 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 né? Pá, não, não assim, né? Aí eu expliquei, olha, então se eu estou te entregando aqui a intimação, uma intimação assim. Falei, tudo bem, o senhor tem 15 dias para fazer a impugnação lá no cartório, né? Senão vai ser considerado tudo ok. Então, tudo bem, pode fazer, não tem problema não. Mas assinar o trabalho dele eu não vou. Tá, beleza, né? Pois é. Não, então, gente, isso tudo é para explicar para vocês que foi muito importante essa alteração que teve aqui no artigo 216
A da Lei 6.015, o parágrafo 10. Porque antes falava assim, que se tivesse impugnação, e não falava que a impugnação tinha que ser fundada, que tinha que ser uma impugnação né, com fundamentos jurídicos, nada disso. Só falava que se tivesse impugnação, que a gente não poderia prosseguir na via extrajudicial. Então vamos ver como é que ficou aqui o parágrafo 10, onde ficou assim, ó. Em caso de impugnação justificada do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Porém, em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador, cabendo ao interessado o manejo da suscitação de dúvida nos moldes do artigo 198 dessa Perfeito, lei. Ficou ótimo, né? perfeito, né? Agora, Lê, eu acho que tem uma modificação anterior a ela que é mais importante do que essa. Porque antigamente, Fala. se a pessoa não respondesse à intimação, era considerado discordância com o procedimento. E, Isso é né, essencial. É hoje, se a essencial. pessoa não fizer o seu procedimento, a sua impugnação por escrito, né, vai ser considerado que ela concorda com aquele procedimento. Isso é absolutamente imprescindível para qualquer procedimento em que você precise da anuência dos seus confrontantes. Porque o mais normal, o mais Isso. comum na prática é a pessoa não fazer nada. E aí você Exato. inviabilizava todos os procedimentos, praticamente. Pelo menos aqui no Brasil, né? A inércia é o normal, gente. É o normal. Então é assim, a pessoa vai lá e é intimada, porque ela faz nada. Vou ter que gastar dinheiro com advogado, vou ter que ir lá, nem fazer nada. Aí pronto. Só que antigamente, né? Quando logo que veio a lei, tanto tinha que ter o ok do proprietário. Você lembra disso, Longe? O ok do proprietário. Quando é que a gente ia conseguir o ok de proprietário, gente? Aí a gente ia ficar com o pé É, atrás, achando que era e fraude, nesse ponto né? eu acho que a Lei 14.382 ela andou um pouco mal, né, Lê? Já que nós estamos falando de algumas novidades dela, porque ela exige que a confrontação seja dada sempre pelo proprietário tabular dos imóveis confrontantes. Lindo, Ah, maravilhoso, é. num país onde você tem toda uma gama dos proprietários cadastrados, onde todo mundo registra os seus títulos, etc. Infelizmente, este não é o caso do nosso Brasil varonil, né? Então, na prática, nós temos diversas situações, aliás, é até mais comum você ter possuidores do que proprietários. E aí você vai perguntar para a Sim. pessoa: eu não sei. Eu comprei isso aqui do Joãozinho, mas tinha um recibo lá de 1900 e vovô garoto, não sei o que e tal. A pessoa simplesmente não sabe, né? Então, se a Lei 14.382, neste ponto, ela for levada a sério, vamos colocar assim, ela, a A ferro e ferro fogo, e ela fogo, assim? vai inviabilizar totalmente os procedimentos. Tanto que o CORE já tem um É. entendimento que é o seguinte: olha, se o imóvel confrontante tiver matrícula, aí você deve pegar a assinatura do proprietário tabular, do proprietário registral. Agora, caso contrário, aí você pode pegar do possuidor. Ok. Se o imóvel tem matrícula, Que é a veja, se realidade, né? o imóvel tem matrícula ali, é importante que a gente favoreça aquela pessoa que fez introduzir nos livros do cartório a sua propriedade, o seu direito real. A gente tem que priorizar essa pessoa. Ah, o imóvel é da Letícia, mas ela vendeu para o Londe, que vendeu para a Dani, que vendeu para a Ana, que é quem está lá. Gente, né? Vamos regularizar essa situação, né? Exatamente aqui a pergunta da Melissa Sampaio, lá do nosso maravilhoso estado do Mato Grosso do Sul, imagino pelo MS no final, se não for, me desculpa, exatamente essa questão. Como fica se só for possuidor, né? Pela Lei 14.382, barrou, tem, não tem mais jeito. Agora, se não tem matrícula, ou melhor, pela Lei 14.382 não tem jeito. Agora, pelo
né, entendimento do Core Minas, que tem sido pioneiro nessas questões e que pode e deve ser copiado pelos outros estados, aí a gente vai ter essas duas situações. Se já tem matrícula, aí é o proprietário registral. Se não tem matrícula, aí a gente pode colocar o possuidor. É o que eu tenho adotado aqui no cartório. É porque pela lei, pelo que eu me lembro, né, quando a gente fez os debates da lei, o que que acontece? Fala, não, não, a pessoa que não tem propriedade não teria nem direito a ser notificada, não é isso? Mas acontece, gente, que a gente tem que pensar na segurança jurídica, porque qual que é a realidade? É o tal do princípio da realidade. Na realidade, quem é que está lá do lado? Quem está do lado é o posseiro. O proprietário registral nem tem, não tem matrícula. Às vezes tem aquela transcrição enorme da época da fazenda, né? Pelo menos aqui no Barreiro é assim. É tudo em nome dos antigos fazendeiros. E aí? E aí vai ter que achar os antigos fazendeiros, aí entra naquela questão que a gente até escreveu o artigo, né? Do problema dos herdeiros. Porque, assim, ó, quanto mais antiga for a posse, gente, mais difícil é você localizar os herdeiros, porque antigamente as famílias eram enormes, tinha, sei lá, quantos filhos teve sua avó? Minha avó tinha uns Ontem eu 10. estava conversando com um Entendeu? rapaz, Minha ontem eu estava bisavó, mais uns conversando com um 20. rapaz, ele É, me falou, eu tenho 17 irmãos. 17, né? Olha, eles são 17, ele tem pois é, 16 irmãos, no caso. Era uma realidade. Hoje é outra realidade. É porque antes, é, a lei falava assim, que ia pois se é. pegar a assinatura do proprietário ou possuidor. E a 14382 Isso. tirou o possuidor, deixou só o proprietário, né? E aí começou essa questão. Isso. Falou, tá, e aí? E como é que vai ser? Né? Como é que vai ser feito nessas situações? Pois E é. uma pergunta aqui, Lê, que eu consegui ver, e se o proprietário tabular já for falecido, Lê? Tem resolução fácil para isso, não tem? Pois é. Pois é, olha só, se o proprietário tabular for falecido, pelo provimento 65 do CNJ, né, a gente tem que notificar ou o inventariante ou todos os herdeiros, o que é meio inviável, né? Porque às vezes não tem jeito de a gente localizar todos os herdeiros. Vamos supor que já está na tetraneto, Nossa daquele senhora. que era o proprietário registral. Vai ter que olhar todos, não tem jeito. Então, isso foi um artigo que nós escrevemos esse ano, sobre um caso concreto que foi examinado aqui na Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e a nossa juíza entendeu que, é claro que isso foi ordem judicial, gente, não estou falando que vai resolver isso direto no cartório, não, tá? Mas no caso teve uma suscitação de dúvida e a juíza falou que bastaria notificar um herdeiro, porque não tinha inventário mencionado, né, na matrícula, nada disso, não tinha interesse nenhum, que é a regra mesmo, né, Longe? A regra é essa. Na verdade, esse imóvel já foi vendido há milhares de anos, já está na posse das pessoas há muitos anos, e aí, como é que fica? Essa pessoa que está na posse vai ficar prejudicada só porque ela tem posse antiga? Ninguém merece, né? Ninguém merece. Então, eu achei a solução da doutora Maria Luísa aqui, Alô, foi a nossa Mônica. juíza de Belo Horizonte, espetacular. Resolveu, falou assim: ó, acha um e a gente vai citar esse um, que no caso era processo judicial. Vai citar esse um e resolvido, tá? Agora, e nos processos extrajudiciais? A gente ainda tem que ver se a gente consegue fazer algo parecido, né? Colocar isso Sim. ou na lei ou no provimento do CNJ. Enquanto isso, suscita dúvida. Suscita dúvida e deixa o juiz decidir, mas já é um precedente que vai facilitar bem a vida dos advogados. Porque eu tive até um caso, até o doutor Marcelo fez aqui comigo a live, né? Que ele conseguiu achar todos os herdeiros da família Ô, Brochado, acho louco. que era dos Brochado mesmo. Mas, gente, você não imagina, ele falou que ele gastou só de notificação, porque no caso o cartório não fazia aquela notificação que coloca no site, sabe aquela simplificada? Não fazia. Então ele teve que notificar, só falou que só de xerox e tudo, sei lá, gastou uns Hum. R$ 10.000, coisa horrorosa. Então não pode isso também, né, gente? A gente tem que viabilizar, não é inviabilizar. Então agora a gente já tem essa solução aqui em Belo Horizonte. Eu acho que isso pode servir de precedente, por isso que a gente escreveu nosso artigo e Com colocou no certeza. livro, né, Longe? Tudo que é artigo que a gente escreve, gente, a gente escreve o artigo, ficou bom o artigo, a gente vai e Com coloca no certeza. livro. Então, o livro é da quarta edição, já está Eu bem, não bem recebi os meus atualizado com exemplares essas ainda. Eu novidades, com estou essa querendo ver jurisprudência. meu. Eu acho que, ó,
É, Parece que eu vou chegar hoje para mim. Parece que vai chegar hoje para mim. Então, o pessoal que foi sorteado lá, os nossos alunos que estão no nosso pé, não é, não é a gente que está atrasando, é porque essa coisa de final de ano e correio e editora e tudo, né? Mas eles me garantiram que hoje deve chegar, então vamos não. ver se vai chegar. Eu aviso para Olê, vocês. o que eu sempre falo com o Tá pessoal aqui bom? no cartório Oi. é o seguinte: se eu tiver segurança jurídica, eu consigo facilitar as coisas. A gente não vai, se a lei manda fazer X, Isso. eu não vou fazer o contrário de X, de jeito nenhum, né? Mas existem situações em que você tem entendimentos, em que você pode adotar dois ou mais caminhos, e eu não vejo problema nenhum em adotar o caminho mais fácil, desde que, mais fácil ou mais barato, Isso. né? Desde que eu tenha segurança jurídica para praticar esse ato, né? Esses dias eu achei interessante que até uma Uhum. funcionária minha da recepção veio me fazer uma pergunta. Aí ela, não, Carlos, porque é aquele negócio que você sempre fala, né? Aí ela não lembrava. Aí eu falei assim, segurança jurídica. É isso mesmo, exatamente isso. Ela não é uma pessoa do direito, está pagando o ponto e tal. Mas assim, já está entrando na cabeça dos funcionários isso, né? Aí ela mesma falou, olha, nesse caso aqui eu acho que não afeta a segurança jurídica. Eu falei, beleza, concordo, né? Mas existem casos em que não dá. Então, não é chatice nossa, né? É que realmente a gente precisa prezar pela licitude, pela validade, pela eficácia dos atos que a gente pratica, né? Então, só colocando isso para esclarecer. Ótimo. Não, mas é isso mesmo. É por isso que a gente quer tabelião, porque a gente está falando aqui, eu sou tabelião e o Longe é registrador, né? Então, o que que eu penso quando eu vou fazer uma ata? Essa ata me convenceria, entendeu? Tá faltando alguma coisa? Que se tiver faltando alguma coisa, gente, aí a gente vai pedir mais documento. É isso que eu faço aqui. Quanto mais complicado é o caso, será que não tem pouca prova documental? Vamos pedir mais uma testemunha? Uma testemunha que saiba melhor desse caso, para poder contar? Porque, por exemplo, imóvel, lote vago. Lote vago que a pessoa cuida. Está previsto até aqui no nosso no CORE, né? O CORE colocou no nosso Código de Normas que é possível, sim, o uso campeão de lote vago, né? Mas que isso tem que estar demonstrado por prova testemunhal. E realmente tem que ser uma pessoa que conheça muito bem. E eu sempre tento conseguir, além da prova testemunhal, alguma prova documental também, né? Porque não é possível que a pessoa não tem nada, nem capinar o lote, pelo amor de Deus, capina lá o lote, pega um documento. Mas enfim, o pessoal está perguntando qual que é o nome do nosso artigo. É uso campeão no caso de proprietário falecido. Acho que é isso, não é? Eu tenho que olhar o nome aí, eu não lembro mais, mas está disponível online. Pode colocar Letícia e Londe, e uso campeão e falecido, aparece. Mas Estou o vendo Londe aqui, vai ver o estou nome aqui tentando para achar nós, aqui tá? já. Ó, a uso campeão Isso. de Tá? imóvel Então cujo é titular isso. registral é falecido. Acho que é esse aqui. Isso é Isso. esse mesmo. Tá É esse aqui. mesmo. Ana, eu, Dani e Letícia. Isso. Nós quatro escrevemos, que somos os quatro autores do livro. A gente já escreve pensando mesmo na atualização do Exatamente. livro, né? A gente só Muito pensa bem. naquilo, né, Lê? Ô, Londe, A tem gente outra só questão. pensa naquilo, na atualização do livro, né? Sempre estamos atualizando o livro. E aí, essas questões controversas que tem, o aluno vai, traz uma questão para a gente fala, oh, que legal, vamos colocar no livro. E a gente tem um grupinho que tudo quanto é coisa nova, a gente vai colocando lá, sabe? Ó, oh, vamos colocar isso no livro na próxima edição. Acabou de sair essa edição, a gente já está pensando na próxima, entendeu? Então, entenderam, gente? Anotaram o artigo aí? Os De campeão imóvel cujo do imóvel cujo registral é falecido. titular, registrar Só falecido. falando o Então, vamos seguinte, lá. esse caso não é o caso que a pessoa Pessoal, perguntou lá atrás, né? A pessoa perguntou lá atrás quando o proprietário do imóvel confrontante é falecido. Aí é uma coisa. Aqui aí é não. diferente. O imóvel que está sendo usucapido, o proprietário registral dele é falecido. Então é um imóvel que tem matrícula, é possível Isso, você ter usucapião de imóvel com ou sem matrícula, com ou sem transcrição, não importa, né? Só para não isso, haver isso. confusão.
Pois é. Mas no caso do confrontante, gente, a gente vai notificar. E não é obrigatório também que ele se manifeste, aquela coisa que a gente já falou, né? E no titular, a mesma coisa, também não precisa mais notificar. Essa é aquela alteração que teve lá desde o início, né, longe? Que a lei, quando ela veio, exigia a concordância do proprietário registral e também do titular de direitos reais. Não precisa mais de concordância. Notificou, não falou né? nada, Hoje, ok, vamos tocar, ok? Se for falecido, vamos achar o inventariante, se possível. Se não tiver inventário, eu já tive um caso aqui no cartório, gente, tragédia. Nós conseguimos achar o inventário, tinha um inventariante. A gente foi ver, o inventariante também já tinha falecido. Isso é muito comum. Aí até achar os herdeiros, aquela coisa, né? Por isso que essa decisão da doutora Maria Luísa foi ótima. antigamente, Fala, a querida. renúncia, não, ou melhor, antigamente a aceitação ela tinha que ser expressa. Hoje a recusa tem que ser expressa. Essa mudança ela foi Isso. fantástica. Foi mesmo, foi mesmo. Então, agora, essas duas. Mas todo mundo viu, né? Na 14382, essa questão da impugnação que tem que ser justificada ficou claro e o registrador de imóveis ganhou mais poder, não é? Porque quem vai avaliar se a impugnação é justa ou Registrador de injusta imóveis. é o registrador de imóveis. E é claro que ele vai ter que verificar e dar uma decisão fundamentada. Tendo em vista que a senhora confrontante impugnou, vamos supor que ela tenha impugnado, né? Impugnou apenas para Seu informar vizinho não é que temente a a Deus. pessoa não era temente a Deus, Ou que o proprietário falou que ele não segue é o dono, pleito. que quem é dono é a mulher dele. Pois é. Então, assim, esse tipo de impugnação, gente, não vale para poder obstar o andamento do Perfeito. procedimento, ok? Muito bem. Agora, teve um outro caso, que foi até o Ayrton que me trouxe. O Ayrton, ele também já fez live aqui com a gente, ele faz muito, mexe muito com leilão, né? E o Ayrton, ele teve um caso aqui em que ele comprou um imóvel em um leilão e está ocupando esse imóvel já tem mais de 5 anos. E ele queria saber se ele poderia entrar com o uso capião, né? O imóvel está ocupado lá para fins residenciais. Então, seria o caso. Não, não era ele, não. Eu acho que ele vendeu para alguém. Acho que é isso. Ele vendeu para alguém, porque ele tem um monte de imóvel, né? Ele vendeu para alguém que não tem outro imóvel vendeu a posse, né? Porque só tem posse. E aí essa pessoa que está lá, não tem outro imóvel, já está lá há mais de 5 anos, ele queria ajudá-la, entendeu? Porque às vezes acontece isso mesmo. Você vende, você quer que o Claro. negócio dê certo, né, onde? Então ele está querendo ajudar e veio me perguntar. E aí eu perguntei, qual que é a metragem do imóvel? Ele falou, é inferior a 250 metros quadrados, é um apartamento inferior a 250 metros quadrados. Gente, pode uso campeão de apartamento? Perfeitamente Pode? possível. Inclusive, é mais fácil se for num Gest- condomínio regular. Condomínio regular, registrado lá no Condomínio onde. Como é que você faz onde, quando é edilício, assim? porque a gente fala muito de condomínio, condomínio geral e regular e irregular. Aqui nós não estamos falando desse ponto, nós estamos falando de condomínio edilício, né, Letícia? É importante a gente fazer Isso. essa diferenciação, né? E se tiver regular, se tiver regular, o que que acontece? Aqui em Minas, pelo menos, já tem matrícula para aquele apartamento, né? Essa é uma divergência que a gente tem com outros estados, porque aqui em Minas a gente, no momento da incorporação, é, eu vou te pedir licença aqui 2 minutinhos, tá, Lê? Que no momento da incorporação, a incorporação serve para Ah, quê? Para qual situação, né? Ela serve para você, para o incorporador, para o construtor, vender unidades que fisicamente ainda não existem, tá? Então, eu sou um construtor, eu vou construir um prédio de 20 andares, vai ter lá, sei lá, 40 apartamentos, 30 lojas comerciais e 100 vagas de garagem. Eu quero. uh, É, é, esse aí é tá mais ou bom. menos. Não, é um pouquinho maior, estou exagerando, mas vai ter uma aqui de 8 andares, não, 10 andares. Vão ser, no final das contas, vai dar mais de 150 matrículas lá. São 30 Que unidades sucesso. comerciais que vão ser vendidas, tal. Bem interessante o empreendimento. Mas eu quero usar o dinheiro dos compradores para financiar a minha obra. Então, para eu poder vender um apartamento
uma unidade comercial que ainda não existe fisicamente, para eu vender ou prometer à venda essas unidades, eu preciso fazer um procedimento que se chama incorporação imobiliária. Está lá na Lei 4591, tá? Bom, isso até aqui é igual no Brasil inteiro, tá? Aqui em Minas, no momento em que a gente faz a incorporação, automaticamente a gente já faz a instituição de condomínio e com a instituição de condomínio a gente já abre matrícula para todas as unidades. Então, todos os apartamentos a gente já vai lá e já abre matrícula. Todas as unidades comerciais eventualmente existentes a gente já vai lá e abre matrícula. Se tem garagem como unidade autônoma, a gente já vai lá e abre matrícula para elas também. Em outros estados, não é feito dessa forma. Em outros estados, eles têm ali uma fichinha auxiliar na matrícula mãe, e nessa matrícula mãe, nessa ficha auxiliar, eles vão anotando os registros relativos às unidades. Por quê? Porque eles ainda não abriram matrícula, né? Só Só abre quando abre tiver lá na frente, móveis? só faz a instituição de condomínio quando a obra está completa, está terminada. Entendeu? Eles. Entendi. Uhum. E isso realmente é muito mais complicado, né? Porque fica tudo na mãe, fica aquela Não. mãe enorme, E né? Num assim, Lê, no empreendimento desse. cartório aqui, os loteamentos antigos, eles eram todos feitos dessa forma. Você vai na matrícula mãe, você tem uma fichinha auxiliar lá no final. Aí o que, que o antigo o registrador aqui fazia? Tinha lá quadra A, quadra B, quadra C. Aí ele ia anotando, quadra A, lote 10 virou a matrícula 5.000. Aí depois, o lote 1 virou a matrícula 5.100. O lote 15 virou a matrícula 5.110, por exemplo. Né? Uhum. É uma bagunça. É uma bagunça. Hoje, Entendi. Então, isso tudo, gente, é para explicar que Minas é diferente da maioria dos. Isso em todos os estados. Como é que é aqui no Brasil? Eu sei que tem muitos estados que fazem assim, a tal da ficha auxiliar, e a maioria. Minas não, Minas já abria a matrícula, já ficava muito mais demais, fácil de enxergar, demais, né, Lô? né? Mas assim, que eu saiba, só Minas faz dessa forma, Lê, tá? Mas é um assunto que eu nunca fui estudar os códigos dos outros estados, realmente complica bastante, assim, para a gente ver. Mas só explicando isso para as pessoas. Então, o que é um condomínio regular? Isso aqui em Minas, em qualquer lugar, tá? É aquele condomínio em que cada unidade imobiliária já tem a sua matrícula, tá certo? Então, você fez a Uhum. incorporação, você fez a instituição de condomínio e abriu matrícula para todas as unidades, tá? Nesse caso, e aí já respondendo a pergunta da Letícia, basta notificar o síndico, porque o condomínio ele já E não precisa de não planta precisa, e verdade, memorial muito também. bem, não Facilita precisa bem. de planta e memorial. Por quê? Porque essas plantas e memorial já estão lá no cartório, gente. Quando você faz o procedimento da Isso. incorporação barra instituição de condomínio, incorporação e ou instituição de condomínio, você já tem que apresentar esses documentos, né? E Lê, vou te pedir mais 2 minutinhos aqui, pelo seguinte, eu Claro. posso ter um prédio de 20 andares, Lê, só com a verbação de construção? Não tem problema nenhum, tá? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei na Johnson Johnson, né? Aquela de fabricante de cosméticos aqui no Brasil. Ela tinha um prédio ali na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Era um prédio gigantesco, não lembro quantos andares, tá? Mas era todo da Johnson Johnson. Diversos departamentos. Sim, Pois é. isso que eu Eram estava pensando. diversos departamentos, etc. Mas era tudo uma coisa só. Era tudo uma obra só. Beleza? Então, posso? Posso. Entendi. Beleza. Então tá. Seguindo. Eu construtor, eu estou cheio da grana, tá? Eu posso ir lá, fazer o prédio inteiro e só vender depois que estiver pronto? Porque eu posso instituir condomínio sem o prédio estar pronto? Posso, só com a incorporação, aqui em Minas. Nos outros estados não pode.
né? Mas eu vou pagar a obra toda ali. A hora que eu tiver o prédio pronto, fachada bonita, etc, tal, eu vou lá e vendo? Posso, problema Pode. nenhum, tá? Nenhum. Agora, O que não pode é sair vendendo sem ter exatamente, incorporação, não é sair isso? vendendo, prometendo a venda, fazendo propaganda, sem ter a incorporação. Aí não dá para fazer. Isso. Entendeu? Então é só para a gente Não dá pra fazer. fechar essa questão. Averbação de construção, né? Então, beleza. Instituição de condomínio. E veja, no momento da instituição de condomínio edilício, o proprietário vai ser o mesmo de todas as unidades. E isso não tem problema nenhum. Então vamos imaginar que Isso. sou eu, pessoa física, o proprietário do terreno. Vou levantar, sou só eu, 100% meu, tá? Eu vou levantar ali um prédio de, sei lá, 50 andares, ok? Fazendo a incorporação ou não fazendo a incorporação, ou só fazendo a instituição de condomínio no final. No momento em que eu faço a instituição de condomínio e abro as matrículas, essas matrículas vão sair no meu nome, tá? Ah, mas então não é condomínio edilício. E no condomínio edilício não tem problema todas as unidades estarem no nome de uma mesma pessoa. O mesmo que acontece na Pois multipropriedade. é. Né? O mesmo que acontece na multipropriedade. Eu posso ser dono de 100% das cotas de multipropriedade de uma unidade imobiliária. Isso não significa que não existe condomínio ali, tá? Pois é. Mas ó, o pessoal não está entendendo. Olha, Michele, a Não, incorporação é só em Minas não. Gerais? Não, né, Michele? Incorporação tá é lei federal, é tudo igual no Brasil todo. O que o Longe está explicando é que aqui em Minas, você já está com o projeto aprovado, você já pode fazer a incorporação e registrar as É, matrículas separadas, não é isso, Longe? Você está você entendendo? faz a incorporação, quando você registra a incorporação no cartório, aqui em Minas, nós exigimos que o registro da instituição de condomínio ele seja concomitante, tá? E Isso. na instituição de condomínio, a gente abre matrícula para cada unidade. Nos outros estados, o que diferencia, Michele, é o seguinte: você faz a incorporação agora, tá? E aí a obra está correndo. Aqui, o tempo está passando, está passando, está passando. Lá na frente, a obra terminou. Aqui você vai fazer a instituição de condomínio. Aqui você vai abrir as matrículas. E aí você vai pegar todos os negócios jurídicos que foram sendo feitos nesse tempo e que foram sendo anotados nessa ficha auxiliar, e aí você joga isso para as matrículas. Aqui em Minas, a gente abre a matrícula no mesmo momento. E abrindo a matrícula no mesmo momento, na minha opinião, é muito mais fácil para você trabalhar. E é muito mais coerente também, sabe, Letícia? Porque eu não vi até hoje, é claro que existem, mas é muito mais comum você ter as incorporações bem-sucedidas do que mal-sucedidas. Então é muito raro você ter uma incorporação Uhum. que não vai para frente. O incorporador, ele faz um estudo prévio disso tudo. Então, é um caminho normal da incorporação, é que o prédio seja construído, que aquilo seja entregue para as pessoas. Então, não vejo problema em Uhum. você já abrir a matrícula, porque eles falam, mas você está abrindo matrícula de uma coisa que não existe fisicamente. Sim, ela não existe fisicamente, mas a chance de isso vir a existir fisicamente é gigante, muito maior do que de não existir. Então não tem sentido. E juridicamente ela já existe, né? Juridicamente já está sendo negociado aquele imóvel que ainda não está E pronto. dá Está sendo garantia negociado para na aquelas planta, né? pessoas, É dá aquela coisa. garantia para quem está comprando, porque o Sim, título dela já vai constar da matrícula daquele imóvel, daquela incorporação. Então, vale a pena. entendi. Mas então vamos voltar para o caso, gente, porque o Longe é assim, né? Se a gente deixa ele falar um pouquinho, ele toma a aula inteira. Isso porque Então vamos estamos lá. conversando de Então, madrugada, o né, caso Letícia? é. Imagina eu de noite.
Mas então vamos lá. É porque a gente estava contando o caso de um aluno nosso. Olha que coisa boa, né? É um aluno que trouxe um caso. A gente adora caso. Manda pra gente, viu? Manda, porque caso concreto é a melhor coisa. Então, esse aluno, ele mexe muito com leilão. Ele arrematou um imóvel que era só posse. Pode arrematar a posse? Pode. Recomendo? Não. Você tem que saber estudar o negócio direitinho. Tem que olhar Tudo direitinho. E tem que depende estar do valendo muito a custo, pena. né? Porque se você arrematou posse, é posse. É claro, você vai ter que avaliar. Mas é porque esse nosso aluno, o Ayrton, já é da área, ele já está envolvido há 1000 anos. Então, ele pode. Mas o Joãozinho que vai começar hoje, não recomendo muito não, né? Bom, então, ele arrematou e depois ele fez a cessão de posse onerosa para uma senhorinha. E essa senhorinha já está lá há mais de 5 anos, mora no imóvel, apartamento. E esse apartamento, num condomínio edilício, tudo certinho, registrado aqui em Minas Gerais, tem matrícula, tá bom? Daí a gente vai olhar na matrícula. Na matrícula tá lá que o imóvel tem sei lá, 120. Hoje em dia os imóveis estão tudo pequenos. 120 metros quadrados. Mas 120 é pouco, né? Vamos colocar um pouco mais. Tem 190 metros quadrados, tá bem? 190. Aí, o imóvel em si, então, é inferior aos 250 metros quadrados que está previsto lá na campeão constitucional, né, Longe? Que também está previsto lá no 1240 do Código Civil. Mas, enfim. Aí, só que se você for considerar área comum, porque é daqueles prédios novos, sabe? Aqueles prédios novos que tem assim, aquela área enorme comum e ainda tem um quartão na garagem, aquelas coisas de antigamente, né? Ou então prédio antigo que tem quartão e tem área grande, ou então prédio novo que os apartamentos são desse tamanhozinho e a área comum é grande. Enfim, se você somasse a área comum, passava de 250. Se você não somar a área comum, não passa de 250. E aí, me trouxe essa questão. E aí a gente vai estudar, né? Porque essa coisa não está clara na lei. A lei não fala isso, né? O 1240 do Código Civil, como é que fala? Fala o seguinte: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Só fala isso. E aí? Terreno, Como é que a gente é interpreta? Por apartamento, isso que eu... né? Isso é uma pergunta muito comum. Pois é. Não, outro dia mesmo teve uma pergunta aqui, Londe, que falou assim: retificação de área. Eu acho que é retificação de área, mas o registrador de imóveis acha que tem que fazer uso capião. Mas, Letícia, a lei não esclarece? Eu falei, a lei esclarece, mas tudo é interpretação, tem que entender o seu caso concreto e por quê, né? Mas não vamos entrar Pelo nessa amor de pergunta, Deus, ainda não, vou terminar nossa, essa são outra aqui. coisas tão Depois a diferentes gente que fica volta até nessa outra. difícil. Pois é, mas vamos lá. E aí, bom, a gente foi estudar e nós vimos o seguinte: primeira coisa, a questão da área ser urbana ou não, né? A área ser urbana ou não tem um. Sabe esses enunciados do Conselho da Justiça Federal? Igual a gente teve o primeiro esse ano, né? A primeira jornada de direito notarial e registral. Eles também tratam de direito civil. As jornadas de direito civil eram muito comuns. A gente já está, né? Sei lá qual jornada que a gente já está de direito civil. Já tem muitos anos que estão discutindo direito civil. E isso é ótimo, gente, porque o Conselho da Justiça Federal é super sério. Eles analisam, né? O que está aí de mais novo na jurisprudência, na doutrina, e eles tentam trazer isso para enunciados, tá bem? Então, o enunciado 85 lá Primeira jornada. da primeira jornada de direito civil, mas esse aqui é do STJ, do STJ. Diz o seguinte: para efeitos do Código Civil, artigo 1240 caput, entende-se por área urbana o imóvel edificado ou não. Olha que legal. Então, pode ser edificado ou não. Pode ser, então, lote vago. Bom, Beleza. pode ser, para ser lote vago, mas aí, se você não morar nele, não dá, né? Inclusive, unidades autônomas vinculadas a condomínios edilícios. Então, pode. Mas é porque não dá para ser lote vago, pode ser urbano, mas não vai produzir efeitos do 1240, que do 1240 você mora lá, né? Você tem que morar lá, tá bem? Então, não vai falar. Então, o que acontece? Entendeu que condomínio edilício pode sim aplicar o 1240, primeira coisa. Segunda coisa, né? A Quarta jornada jornada.
na quarta jornada de direito civil, né, do STJ, enunciado 314, essa questão da metragem máxima foi tratada. Olha só, para os efeitos do Código Civil 1240, não se deve computar para fins de limite da metragem máxima a extensão compreendida pela fração ideal correspondente à área comum. Olha que sucesso! Então esclareceu, porque realmente só pela lei não dá para saber. Esse entendimento é do STJ, tá, gente? Mas eu não achei nada em contrário. Eu até pesquisei aqui e não achei nada em contrário. Vocês conhecem alguma coisa em contrário? Porque isso aqui não é tão recente, né? Já tem uns Só, anos que já saiu. Eu só até lembrando, pesquisei na jurisprudência e não achei. Achei só razoável o lembrando, né, entendimento. Letícia, que por mais que essas jornadas sejam patrocinadas, organizadas pelo STJ, não se trata de entendimento jurisprudencial. Isso aqui é entendimento doutrinário dos tribunais, né? Então, isso precisa Isso. ficar... Não é Não é vinculante, nem vinculante, nada nada disso. disso. Por isso que eu até perguntei pro Londe, assim, ô Londe, e o Core já examinou isso aqui? Porque, assim, às vezes, né, as coisas estão na doutrina, estão na jurisprudência, mas se tiver uma análise feita pelos registradores de imóveis em conjunto, isso já facilita o trâmite das coisas, né? Então, é bem interessante essa orientação. É claro que vai ter que ser analisado pelo registrador de imóveis. Aqui no Eu Core não tem posição sobre isso, pelo também menos eu não achei, sobre essa questão. Então, a gente vai poder apresentar e verificar qual que vai ser o atendimento. E como é que funciona, gente? Olha, se o registrador de imóveis ele ficar inseguro, ele pode negar e o caminho é suscitar dúvida para ser decidido pelo juiz competente para registros públicos. Mas aí, você apresentando junto, né? Esse enunciado aqui do STJ 314, da quarta jornada de direito civil, já é um caminho, né? Uma luz para o juiz, que o juiz também Não. precisa de uma E luz no você, fim do você túnel, aumenta né? a segurança jurídica do registrador apresentando um enunciado desse. Por mais que ele não seja jurisprudencial, por mais que ele não seja vinculante, você ter o enunciado do Conselho da Justiça Federal a seu favor é muito bom, né? Então, dá para você, às vezes Isso. você consegue reverter a decisão ali do registrador com um enunciado desse, né? Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente vá atrás, a gente não consegue estar por dentro de absolutamente tudo, né, Letícia? Ontem a gente estava conversando sobre aquela questão do desmembramento rural, né? E um aluno colocou uma Isso. questão lá para a gente que, né, a gente desconhecia, né? Então, eu lembrava. Exatamente. Não, adoro questão de aluno. Eu falei assim, é até bom que a gente fica sabendo. Mas, ô, gente, direito é muito amplo, né? E por mais que a gente pesquise, por mais que a gente estude, sempre tem coisa nova. Então a gente vai. Aí o aluno fala assim: não, Letícia, olha esse artigo aqui do tal do decreto. Um decreto. Violeta, Meu Deus do o céu. César está Tá bom. colocando aqui, César Oi. Cristiano, achei interessante a colocação dele. Ele falou que em alguns casos, dificilmente o juiz vai entender mais do que o registrador. Gente, o juiz, porque eu falo isso, o pessoal fala que eu estou criticando, e de forma alguma. Eu não critico, principalmente os juízes de primeira instância, são heróis que estão aqui, acho que a gente tem muito a agradecer a eles. Realmente. Agora, não tem como o juiz saber de tudo. Assim como não tem como o registrador saber de tudo, a tabeliã saber de tudo. Isso é absolutamente impossível. E o juiz que está numa comarca igual o senador Firmino, que é uma comarca pequena, vara única, ele tem que focar no civil, ele tem que focar no penal, ele tem que focar na criança e adolescente. É isso que dá para fazer, tá? Então, infelizmente, assuntos, eu vou falar menos importantes, mas não é porque não são importantes, são menos importantes do que um réu preso. Mas numa Réu hierarquia, né? preso, Réu criança e preso, questão adolescente, envolvendo Maria da criança. Penha, Como não é que tem você vai jeito. passar na. Não tem jeito, a gente tem que compreender isso, são questões mais Verdade. urgentes, né? É pura realidade, como está falando a Suzana aqui. Uhum. Então, por exemplo, aqui em Senador Firmino, hoje, graças a Deus, a gente praticamente não está tendo mais suscitação de dúvida, né? Mas logo que eu entrei aqui, no primeiro ano, eu acho que eu tive 7, no segundo ano eu tive mais 3, se não me engano. Algo parecido com isso.
O tempo médio de resolução dessas suscitações de dúvidas foi algo em torno de um ano, né? É muita coisa, mas eu entendo, não vai aqui uma crítica. E assim, gente, o juiz, ele normalmente não entende da situação dos cartórios. Essa é uma realidade, tá? O Isso. registrador de imóveis, pela simples especialização, tá? Ele vai entender muito mais daquelas questões ali do registro de imóveis do que o juiz, do que o promotor. Normal, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estou recentemente, há um mês e meio, como oficial interino do Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas aqui de Senador Firmino. Disciplinas que eu nunca tinha visto na prática. Eu estou apanhando para aprender essas disciplinas. Porque, inclusive, são muito legais, Letícia. A gente não dá valor para elas, muitas vezes, na hora de estudar, porque não cai tanto nos concursos, etc. Mas tem muita coisa legal nelas, sabe? Então, Tem demais. Eu sou super fã da. Gente, títulos, documentos e registro civil das pessoas jurídicas demais da resolvem um tanto de conta. coisa para o cidadão, né? Não, eu toda hora estou recomendando, notifica. Tá com problema aqui, pessoa não quer Notifica. sair do apartamento, o que que faz? Notifica, notifica pelo título dos documentos. Então, assim, o que a gente usa mais é isso, né? Mas eu sei Tem que é coisa muito mais amplo demais, do tem que coisa isso. demais, O Longe depois né? vai poder falar aqui pra gente. Com Um dia só certeza. disso. Então, assim, mas só para responder a pergunta, tenta convencer o registrador, tenta dar segurança jurídica para o registrador te ajudar. Ajude o registrador a te ajudar. É. Então é isso. Mas eu acho que a lógica, pensa comigo aqui, Monte, a lógica do STJ tá boa. Sabe por quê? Porque ninguém mora em área comum. É assim, ó. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, utilizando-a para sua moradia. Entendeu? Então, você mora ali dentro, você utiliza a área comum, né? Mas você não mora lá dentro. E aí, se tem um enunciado dizendo que condomínio edilício, é claro que considera-se área urbana. Então, é possível, sim, mas isso não tem nem dúvida, tá, gente? Pode, sim, usucapi, apartamento, está no provimento 65 do CNJ, tranquilo, não tem problema. E, além disso, se você vai considerar, então, qual a área? 250 metros quadrados do apartamento, fica muito mais fácil de utilizar esse prazo. Agora, você que tinha um imóvel, né? E aí, por algum motivo, você alugou pro Zezinho. Aí o Zezinho parou de pagar. Você ficou com pena do Zezinho, tadinho, né? Tava nesse tempo de pandemia, coitadinho do Zezinho. Aí já foi passando, já tem 4 anos que o Zezinho não paga, tadinho, porque tá desempregado, né? Você fica com pena, não faz nada, não cobra, não faz um acordo, nada, fica aquela coisa lá. Aí se passa mais um ano, né? O imóvel é até bem Ó, bom, né? Vamos lá, o imóvel tem 200 metros quadrados. Hoje Nossa em dia, Senhora, 200 metros é quadrados, mansão. gente, pelo amor de Deus, é um apartamento enorme. Enorme. Aí você tá, 200 metros quadrados, aí vai lá e fala assim, tô bobeando aqui. Gente, mais um ano o Zezinho entra na justiça e ganha os campeões. Você não parou de pagar aluguel, você não cobrou. Ele não Não entra na fez justiça, nada? não, Lê. Ele entra para Tchau. o campeão É. extrajudicial, muito melhor. Pode ser extrajudicial. Pode. Ele só tem que provar que ele parou de pagar, que ninguém cobrou nos últimos 5 anos. Então o prazo é pequeno, Um 5 pouco, anos. muito 5 anos, pouco, tá? né? Pois é. Nossa Dá para Senhora, né, brincar, Ló? não? Acho que dá Dá. tempo de falar de mais um Dá, tema. não? Dá não, dá não. Vamos falar Não, aqui da vamos. herança jacente. Eu Não, até falei sabe o que disso que num eu acho post. que a gente podia Fala, falar, Ali? A fala. gente podia fugir um pouquinho da uso campeão, porque eu acho que tem uma notícia que a gente está sempre falando da extremação. A gente está sempre falando da extremação e a gente Então vamos fala, olha, falar disso. Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, que me falaram agora recentemente, tem. Listei 7 estados aqui. E a gente sempre fala o seguinte: olha, São Paulo e Rio não tem. Vamos ter que Não mudar. Não, pera, não tinham. tinham, não, porque São Paulo continua não tendo, né, Lê? Por enquanto, né? Pois é. Mas porque agora é só São Paulo que nós não estamos acreditando, mas é verdade. Ainda São Paulo não tem Eu extremação, ainda mas não o Rio consegui ver o tem novo novidade. Código de Normas lá do Rio, sabe, Lê? Mas eu vou pegar para dar uma olhada, porque extremação é um assunto que eu tenho um carinho muito grande. Eu estou escrevendo sobre extremação com um amigo meu, tá? Um pouquinho parado por questões pessoais lá, mas a gente está escrevendo um livro sobre extremação. E então a gente
está realmente pesquisando esse tema, mas é importante a gente mudar agora, né? Então agora Rio tem extremação também. Isso é muito bom, porque extremação, gente, é um instrumento poderosíssimo para a regularização de imóveis, tá? Em condomínio geral irregular, né? É poderosíssimo, vocês não têm ideia assim da quantidade que eu faço. Michele, meu estado natal e eu não sei se tem extremação no Espírito Santo, não, tá? Deixa eu ver aqui, Pois né? é. A Karine tá aí. Ó. Ah, Karine, é. tem? A Ela Karine é, é ela ela é de lá. é, ela tá no Extremação judicial não é extremação, né, gente? Como é que pode ter extremação judicial? A Aureliana falou isso. São Paulo tem extremação só judicial. É porque a ideia é. Aureliana, talvez eles estejam falando então de uma uso capião. Porque eu falo que a extremação acaba ficando um pouco parecida com a uso capião em alguns aspectos. Quais aspectos? Tem que ter tempo, né? E tem que ter posse localizada. Tempo e posse localizada. Numa área, né? Seria até um tipo, talvez, de uso campeão de área própria? Talvez seja isso. Porque não estou entendendo como é que pode o juiz decretar uma extremação se não tem previsão legal de extremação em lugar nenhum. E o juiz pode e não pode ser feito extrajudicialmente, não tem cabimento. Mas vou estudar, viu, Aureliana? Muito bom você me trazer essa novidade. Adoro quando me trazem novidade. Adoramos. Mas então não é extremação igual a É, gente tem aqui, né? Porque é uma estou coisa, um vendo instituto aqui, Lê, talvez diferente. provimento 37 de 2021, lá do meu estado natal, do Espírito Santo. Tem extremação, sim, no Espírito Santo, tá? Então, agora, olha, Sul e Sudeste, nós já fechamos, hein? Nós já fechamos. Todos os estados a gente já sabe. Todos têm, menos São Paulo, né? Então, No extremação já Espírito tem Santo lá tem no Espírito Santo? Aí, provimento Cacá, já tem 37 aí de para você 2021, lá do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 2021. Exatamente. Olha E o só. Edson, Lê, só para a gente terminar aqui, falou: o terreno é de uma pessoa, uma construtora vai construir um prédio de 10 andares, precisa levar registro essa parceria. O que acontece? Existem várias formas de você fazer essa parceria. Você pode vender um percentual para a construtora, e aí faz a construtora constrói um imóvel, entre aspas, próprio. Você pode fazer uma permuta. Existem diversas formas, Edson, de você oficializar essa questão. Algumas mais caras, outras mais baratas. Procure o seu RI, converse isso com eles, porque existem formas, procure o seu tabelionato, existem formas de você oficializar essa parceria. Eu estava conversando aqui com o pessoal de uma construtora daqui da região e eles até estavam querendo fazer uma promessa de permuta. E quando a gente colocou na ponta do lápis, ia ficar assim, mais do dobro do preço do que você já fazer a permuta imediata agora, né? Então, muito. As diferenças aí de preço das formas como você regulariza, Edson, é muito grande. Então, não dá para te responder aqui assim, principalmente que nós já estouramos o nosso tempo, né, Letícia? É, Já estouramos o tempo hoje. Não, é porque ó, eu tenho que voltar outro dia para falar só de incorporação. Hoje, gente, era para falar de uso capião e falar que a quarta edição do nosso livro já está aí disponível para quem quiser, editora Mizuno. E a gente vai fazer o lançamento oficial no dia 6 de fevereiro aqui em Belo Horizonte. Vai ter um evento aqui. Daqui a pouco a gente vai soltar a primeira. o Como é que fala? Como é teaser, que fala isso? Onde que o pessoal fala? Vai soltar lá que é a chamada, né? Então, o teaser, é isso aí. Muito chique o nome. Então, é isso, pessoal. Quem quiser comprar o livro já está disponível. Quem quiser assistir as nossas aulas, o Luiz falou aqui, ó, Luiz Otávio, que quem quiser aprofundar sobre incorporações do curso, quem foi nosso aluno e já está assistindo aqui, no nosso curso, no módulo 6 tem 4 aulas sobre o tema, com a professora e a Daniela Dani Bolivar, tá sabe bem? demais Então, quem desse tema quiser. aqui. Nossa Senhora. Ai, pois é.
Então tá, gente. Então, ó, longe, tá vendo? Sempre é pouco tempo para tudo que nós queremos falar. Eu tinha passado aqui só mais umas 10 páginas, mas fica para a próxima. A gente A gente volta, é sempre um volta, tá prazer estar bom? aqui. Beijo. Beijo para Tchau, tchau, vocês. pessoal. Com Deus. Até quarta. Beijão.